Olá, boa noite. Vocês estão bem? Bora para a segunda aula. Fê, tudo bem? Tá aqui comigo? Dá um ok. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Oi. Deixa eu abrir aqui o chat. Boa noite, Catiusca linda, Cimarolá, tudo jóia? Recebi tanto feedback positivo de vocês, fiquei tão feliz. Boa noite, é isso aí. Bora então para a nossa segunda aula, nossa jornada do conhecimento. Edileuza já está aqui, já está sinalizando. E hoje, né, hoje começa, na verdade, a nossa jornada oficial, a nossa jornada do profissional de estética íntima. Oficialmente a gente faz a abertura hoje. Sejam todos bem-vindos. Ontem nós tivemos uma aula de aquecimento, eu já recebi bastante feedback positivo de vocês. Fiquei muito feliz porque é muito importante a gente trocar essas informações, e vocês me deram feedbacks maravilhosos, falando assim, nossa, poxa vida, eu não fazia ideia, eu não tinha esse olhar, agora eu consigo entender um pouquinho melhor o que as minhas clientes, o que elas buscam aqui no meu consultório, e como que eu posso oferecer um tratamento de tanto resultado e de tanto acalento. Boa noite, Dani. Manda um beijo para a Isabela, que ela está aqui ligadinha comigo. Beijos. Mayra, beijos. Beijo, Isa. Sou sua fã demais, Dani. Sempre aprendendo muito. Elisângela, eba! Boa noite, Dani, querida. Obrigada pela aula, Ana Paula. É isso aí. E a aula ficou 24 horas lá no nosso YouTube e muita gente conseguiu acompanhar que não estava preparado. E hoje a gente começa oficialmente. Nós vamos falar de um tema que é muito importante. Eu falo que esse tema ele é maravilhoso e às vezes a gente faz um pouco, a gente negligencia um pouquinho essa informação. Às vezes a gente está lá atendendo uma paciente, uma cliente, ela traz uma queixa relacionada a um pouco de acne, ela traz uma queixa relacionada a um pouco das disfunções hormonais e uma depilação que não evoluiu, e a gente sabe que ela tem uma influência hormonal, a gente coloca que é uma influência hormonal, mas a gente acaba, às vezes, não dominando muito quais são esses hormônios. E hoje eu vou falar dos hormônios, das suas funções, hormônios relacionados aos tratamentos, à estética íntima, mas muito relacionado à nossa cabine estética. Então, hoje a gente vai falar dos hormônios femininos, o que eles são, quais são, o que eles são e quais são as influências que nós temos dentro até da nossa cabine, dentro dos nossos protocolos, e a gente vai até se entender um pouco mais, né, para quem está aí, e também se você já atende os profissionais, homens que também estão aqui, que atende, né, as mulheres vão entender um pouquinho mais, vai falar, nossa, como faz sentido realmente nessa fase, a mulher está mais animada, está mais ativa, depois dessa fase ela está um pouco mais quietinha, então a gente vai falar bastante dessa questão. Vocês receberam um PDF da nossa jornada, ela já está disponível para vocês, então vamos embora. Ok, deixa eu fechar aqui o nosso chat, o pessoal já está aqui mandando, só conseguir ver hoje no final do dia, legal, mas é importante que você veja. E se vocês tiverem perguntas relacionadas à questão hormonal, dúvida com relação aos hormônios, vocês podem colocar aqui no nosso chat, que durante a nossa aula a gente vai parar um pouquinho para ver o chat, para fazer um bate-papo com vocês, legal? E claro, avise os seus amigos, os seus colegas, os seus profissionais, que nós já começamos a nossa jornada do profissional especialista em estética íntima.
É um caminhar e a gente vai caminhar junto, não vai soltar a mão de ninguém, a gente vai completar esse ciclo. São 4 aulas. Ontem teve uma aula surpresa de aquecimento. O que o profissional precisa saber está lá no canal do YouTube. Hoje, os hormônios essenciais para os tratamentos e para o conhecimento da estética íntima. Amanhã a aula é muito especial. Eu falo que amanhã é a aula principal que vira a chave do profissional que quer direcionar os seus tratamentos, que quer entender mais sobre estética íntima, que é aumentar o seu conhecimento. E, claro, no 4º dia, a gente consegue mergulhar dentro dos nossos procedimentos estéticos e o que a gente pode oferecer dentro dos nossos consultórios. Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. O PDF que vocês receberam, nós estaremos, então, agora na 2ª aula. Deixa eu pôr ele aqui. Ok. Ok. Jornada do especialista. E agora eu já convido quem está aqui comigo para tirar uma foto, para postar nas suas redes sociais, para já se comunicar com o seu paciente, com o seu cliente, que você está aqui, terça-feira, se dedicando ao conhecimento, se tornando um profissional referência, um especialista em estética íntima, e que você vai trazer, e que você vai obter, trazer muito conhecimento para os seus procedimentos. Então, isso é muito importante, é a gente também se comunicar, falar, olha, eu vou entender desde o nascimento até a maturidade as mudanças relacionadas ao nosso corpo, desde a menina que começa a nascer aquela pelugem, né, a penugenzinha, os pelinhos pubianos, ao seu desenvolvimento do seio, as suas curvas, tudo isso tem influência hormonal. E hoje a gente vai fazer um mergulho dos hormônios direcionados para a estética íntima e também para a beleza feminina. Então, vem comigo. Tiraram foto, printaram, teve muita gente que me marcou, eu mandei corações para vocês o dia inteiro. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala dos hormônios, a gente fala também muito assim, essa questão da oleosidade, da acne, isso tudo está muito relacionada às disfunções, ou então à produção excessiva dos hormônios, e às vezes passa um pouquinho passa um pouquinho da nossa informação, né? A gente fala, é um hormônio e solta. Da mesma coisa que a estética íntima, a gente trata a estética corporal, estética facial e estética íntima passa. Então, a gente vai hoje juntar os dois, e eu tenho certeza que vai mudar bastante o olhar de vocês até na hora da avaliação. Nós, mulheres, eu sei que tem bastante homens profissionais estetas na nossa jornada. Mas quando a gente fala um pouquinho, né, dessa questão hormonal, nós mulheres, a gente passa por ciclos de várias variações hormonais. Basicamente, o nosso mês, ele é dividido em 2 ciclos. Então, quando a gente pega um mês de 30 dias, né, a gente vai dividi-lo em 2 fases. Uma fase em que o nosso corpo ele está se preparando para fecundar e uma fase secundária que é, ok, se ele fecundou, ele continua nessa produção exacerbada de hormônios. Mas se ele não fecundou, ele começa a entrar em declínio e descarte. Essa variação hormonal, ela vai trazer influências importantes, desde a questão da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa disposição, do nosso humor. Exatamente. Porque
A função principal nossa é multiplicar-se, né? Então, vamos lá. A função principal do organismo, do corpo, do planeta, é a gente se fecundar, se multiplicar. Então, mensalmente, na nossa maturidade, a gente tem uma produção, uma atividade hormonal que prepara o nosso corpo para a fecundação. E quando a gente fala de preparar o nosso corpo, ela vai acontecer lá no nosso útero, com uma informação dos nossos ovários, essa produção que a gente viu ontem lá na aula de anatomia da genitália feminina, mas ela também vai trazer influências relacionadas ao nosso organismo. Por quê? Para que a gente fecunde, para que a gente atraia, né, aquele sexo oposto para fazer a fecundação e a gestação, nós vamos ter toda uma atividade hormonal influenciando o nosso organismo. A gente vai se sentir mais disposta, a gente vai se sentir mais atraente, a gente vai se sentir mais sensual, a gente vai ter até mais paciência. E depois, se esse ciclo da fecundação ele não acontece, o nosso corpo ele vai ter uma outra influência hormonal que a gente já vai saber, e aí o nosso organismo vai entrar em descarte de toda aquela formação pré-placentária. E a gente vai se sentir um pouco mais quieta, a gente vai se sentir um pouco mais amuada, e a gente consegue, às vezes, observar que a gente está numa variação hormonal, que você até percebe aquela cliente que chega na sua cabine e fala: ah, esse tratamento não deu muito certo, eu não vi resultado. Aí você fala: nossa, que estranha, ela está tão mal-humorada. E aí você vai perceber que ela tem uma influência hormonal. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala do feminino, a gente vai ter que entender todo esse ciclo e as influências hormonais. Ah, então, Dani, quer dizer que hormônio é chato? Não, gente, nem pensar. Hormônio não é chato, hormônio, na verdade, é maravilhoso. Ele rege a nossa maturidade e todas as funções do nosso organismo. E que quando a gente vai entrar lá no declínio da menopausa, a gente vai sentir bastante falta deles. Aí vai mudar totalmente o nosso humor, nossa disposição, nosso corpo, até nosso biotipo vai mudar. Vai mudar a característica da nossa pele de proteção. Às vezes a gente vai até produzir mais pigmentação no processo de defesa, o pH vai mudar, enfim. Então a gente vai falar hoje tudo sobre isso, ok? Então vamos lá. Apostila na mão, caneta para fazer anotação, e eu quero que vocês vão aí me mandando feedbacks. Todos os meses, as mulheres costumam passar por ciclos de variação hormonal. E é muito interessante porque nós nascemos, né, do nascimento até a maturidade e menopausa, nós nascemos com a nossa genitália muito semelhante às mulheres, muito semelhante à dos homens. O que às vezes a gente observa é que a genitália feminina, ela é toda para dentro e a genitália masculina, ela é toda para fora. Mas quando você olha aquela região das trompas, opa, tá aqui. A região das trompas, onde a gente tem a formação dos nossos hormônios, principalmente o estrógeno, o ovário, a junção, né, do útero e do canal vaginal, nós percebemos que a nossa genitália é extremamente parecida com os homens. Olha lá, a região do saco escrotal e a formação do corpo peniano. Olha como nós somos semelhantes. Tanto que
muitos anatomistas, há muitos anos atrás, por exemplo, Galileu Galilei é um grande exemplo, ele fala que a influência, ele não sabia muito da influência hormonal, ele até sugeria que a mulher, Galileu Galilei, a gente está falando lá de primórdios, tá? 200 anos antes de Cristo, ele sugeria que a mulher, quando ela estivesse grávida, ela recebesse a energia de Zeus para que ela tivesse, a partir da energia solar, a formação e a exteriorização dos órgãos genitais. Então, ele não sabia da influência hormonal, não tinha o conhecimento naquela época, lá atrás. Então, ele imaginava o quê? Que a partir do momento que a mulher grávida, quando ela recebia a energia solar de Zeus, ela fazia a formação dos seus órgãos, do seu bebezinho, e o bebê, a partir dessa energia, ele formava o pênis. E quando a mulher não tinha essa energia solar do deus Zeus, esse órgão ficava retraído e não fazia a exteriorização, e aí o seu bebê seria uma mulher. Claro que ele não tinha o conhecimento dos hormônios. Hoje a gente sabe que os hormônios, o sexo do nosso bebê, ele é decidido na hora da fecundação, né? Do X e Y para a formação do menino ou do XX para a formação da menina. Então, as mulheres, até hoje, né, quando a mulher está grávida, ai, põe a barriga no sol, come ovo de pata, enfim, para o bebê nascer forte e tudo mais, a gente ainda tem essas crenças. Então, essa característica das nossas genitálias, ela é muito semelhante, inclusive naquele primeiro momento que você vai fazer o exame do bebê, que às vezes nos primeiros 3 meses, que o médico fala assim, olha, o bebê, ele está de perninha cruzada, não deu para eu ver muito bem se vai ser menino ou menino, significa, na verdade, que a nossa formação das gônadas, a nossa formação genital é muito semelhante. Por isso que quando a gente coloca a genitália feminina, você vai ver que ela lembra realmente a genitália masculina na sua formação, porque tem semelhantes formações e formações até na parte das gônadas, mas que durante essa maturidade, no seu desenvolvimento intrauterino e até o nascimento, e aí você vai vendo que realmente os órgãos genitais masculinos, eles vão ficando mais exteriorizados, em contrapartida, o feminino, ele vai se desenvolvendo mesmo mais para dentro. E todo esse ciclo, ele já vai ter influências hormonais desde o nosso nascimento. Então, a gente tem aquele corpinho mais juvenil, e que quando a gente começa a ter a maturidade da nossa genitália, ela vai trazendo influências, e principalmente da maturidade dos nossos hormônios, a gente já vai sentir na menina o surgimento dos seios, né? Surgir os seios, os pelinhos, você começa a sentir um pouquinho de odor, a sudorese, que antes você não sentia na criança, ela começa já a aparecer na fase da maturidade dos hormônios, e também os pelinhos na região da pubis. Então, isso já traz uma característica de que os hormônios femininos já começam a fazer a maturidade, e aí você já começa a perceber mudanças desse corpo, que vai trazer formas, vai desenvolver o seio, vai desenvolver a cintura, o bumbumzinho, e tudo isso já começa, então, a influenciar na questão de pele, no excesso de oleosidade, os primeiros cravinhos aparecendo, a acne, e aí a criança às vezes não recebe muita orientação e cutuca, e aí há uma proliferação da acne e tudo mais. Nós, como profissionais estetas, como profissionais da beleza,
quando a gente já começa a observar essas mudanças no nosso cliente, naquela criança que vinha sempre acompanhando a mãe e que começa a se tornar o nosso cliente também, o nosso paciente, e começa a tirar uns cravinhos da limpeza de pele, já começa a buscar a depilação ou a gestão dos seus pelos, é exatamente pelos hormônios sexuais que começam a entrar em fase de maturidade. E aí eles vão reger a nossa vida. Para nós mulheres, eles vão reger mensalmente 2 fases. Uma fase de preparação e depois que, se não acontecer a fecundação, a gente entra numa fase de descarte, até que a gente entre na nossa menopausa, onde a gente para de produzir os hormônios e aí a gente vai lidar com várias consequências pela falta dos nossos hormônios. Então, diferença dos homens e das mulheres é porque nós temos uma preparação do momento gestação e que esse ciclo demora aproximadamente 14 dias. Em contrapartida, o homem ele tem uma produção e uma atividade hormonal praticamente diária. Então, que às vezes as mulheres demoram 30 dias para se preparar, o homem diariamente produz os hormônios. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Perfeito? Então, quais são os principais hormônios femininos? Então, a gente vai começar pelo hormônio que ele é muito interessante, é a progesterona. A progesterona, ela é o hormônio que ela é responsável por regular o ciclo menstrual da mulher. Ela prepara o útero para receber o óvulo fertilizado e evitar que este seja expulso pelo corpo. Então, quando a gente fala da influência de desenvolver, né, o solo, né? Eu falo assim, quando a gente fala da importância de desenvolver a maturidade da região do útero para que tenha fecundação, ele está sobre a regência do hormônio progesterona. Ele é muito importante no processo da gravidez. Então, dentro do desenvolvimento do nosso ciclo, é a progesterona. O que a gente sente na progesterona? O que você vai sentir? O que você vai observar na sua cliente? Se nós estamos a progesterona, você pode até dividir, é progestação. E se o corpo ele está te preparando para essa progestação, ele vai deixar você um pouco mais lenta, um pouco mais quieta, um pouco mais pensativa até, porque ele está querendo que o seu corpo entre numa fase de preparação. E ele vai ter uma influência de praticamente 14 dias do seu organismo. Poxa, Dani, o que a gente pode fazer? O que a gente pode tentar equilibrar para essa paciente aí não ficar tão quietinha? Nessa fase, a influência da atividade física, ela é fundamental para que você tenha esse equilíbrio das sensações, para que você tenha esse equilíbrio da atividade metabólica. Então, atividade física, não precisa ser uma atividade física exacerbada, uma caminhada, né, uma bicicleta, uma plataforma vibratória, um campo eletromagnético, ele já vai melhorar a condição, principalmente daquela sensação mais amuada, mais preguiçosa, mais quietinha, tá bom? Então, você vai sempre observar durante todo esse ciclo que na fase de preparação da maturidade, da preparação do nosso organismo de gestar, o seu corpo ele está todo em alerta para aquele evento.
Então, se caso não aconteça a gestação, a fecundação, o seu corpo vai receber uma sinalização de descarte para que tenha, assim, a descamação desse revestimento do útero e vai sentir o fluxo da menstruação cedendo. Então, isso é muito importante para que a gente observe também toda essa questão relacionada. Ah, então significa que a progesterona é ruim? Vai deixar a gente quietinha? Não, muito pelo contrário. Ela também promove um equilíbrio de humor. Ela nos deixa mais calma, mais passiva, e você vai ter fases onde você vai ficar um pouco mais arisca, mais ativa. Então, é muito interessante que essa fase da progesterona, que você está mais calma, que você está aí preparando para essa gestação, você sinta bastante edema. Então, você sente bastante inchaço nos seus pés, o inchaço nas suas mãos. Então, isso também vai trazer características. Por isso que é importante, por isso que a gente fala lá na nossa anamnese. Quando foi o seu último ciclo menstrual? Então, da descida do ciclo menstrual, a gente vai contar aí 14 dias, que é essa fase da maturação da progesterona. Então, isso é muito importante. Sabiam disso da progesterona? Ah, e agora vem ele, estrogênio, estrógeno. Estrógeno, eu falo que é o nosso hormônio de grande regência feminina, da mesma forma que a gente coloca, às vezes, até testosterona como hormônio masculino, mas que nós mulheres também vamos ter. O estrógeno, o estrogênio, ele é que faz a maturidade, ele que faz o desenvolvimento, ele que transforma aquela menina na fase de maturidade, puberdade na mulher. Ele que, na verdade, rege a maturidade dos nossos órgãos genitais. Então, é a partir do desenvolvimento dele que a gente vai ter um desenvolvimento do nosso organismo, do nosso corpo. Então, ele que traz, né, ele que nos coloca aí na nossa idade fértil. Então, é muito importante o estrógeno no nosso organismo para que a gente tenha a nossa maturidade. Na puberdade, esses hormônios, eles estimulam o desenvolvimento dos seios, e eu falo aqui na clínica, quando eu começo a acompanhar as filhas, né, das minhas pacientes, das minhas clientes, e elas começam a vir com um pequeno desenvolvimento da sua glândula mamária, que aparece na blusa, na camiseta da escola, né, do uniforme, a gente já começa a falar dessa influência hormonal, a gente já orienta com relação ao surgimento dos pelos, à higiene da região íntima, né, a essa influência hormonal que vai acontecer, ao excesso da oleosidade da pele, que nessa maturidade começa a exacerbar. Então, é importante, porque a partir desse hormônio, que ele vai ter influência em tornar a menina mulher, a menina na vida fértil, quando a gente entrar na menopausa, a gente vai entrar no declínio, principalmente do estrogênio. E quando a gente fala de fibroblasto, né, de colágeno, de estímulo de colágeno, que a gente fala isso diariamente no nosso consultório, esse é o hormônio principal para a atividade do nosso fibroblasto. Como assim, Dani? Exatamente. Então, é a partir do estrógeno ou do estrogênio que ele é produzido principalmente nos nossos ovários, que nós vamos ter uma ligação, uma sinalização do fibroblasto. Lembra que eu comecei falando na aula de hoje
que o nosso corpo, ele se prepara mensalmente para gestar, e caso ele não tenha essa gestação, ele vai entrar em declínio, e assim a eliminação dessa, desse terreno fértil no útero. Então, mensalmente, o estrógeno, ele passa uma informação, uma sinalização para o nosso fibroblasto, dizendo assim: ei, fibroblasto, a minha ser humana, a minha humana, ela vai gestar. Então, se ela vai gestar, ela vai esticar a barriguinha dela, então ela vai precisar de colágeno, ela vai precisar de elastina, ela vai precisar de distensão do seu tecido para suportar a gestação, para suportar o bebê. Então, na deficiência do estrógeno ou na diminuição do estrógeno, que ele vai acontecer principalmente na nossa fase da menopausa, a gente vai ter uma diminuição da atividade do fibroblasto em produzir colágeno e elastina. E o que é mais interessante, a gente vai começar a entrar nesse declínio, né? A partir dos 40 anos, a partir dos 45 anos, a partir dos 50 anos, dependendo do ciclo da nossa mulher. Hoje a gente tem cada vez mais as mulheres entrando em menopausa precoce. O que é a menopausa precoce? É a diminuição da função dos ovários na produção dos hormônios em ativar esse ciclo da gestação. Então, a partir do momento que você diminui a atividade do ciclo da gestação, você também vai diminuir a função de sinalização hormonal. Se você ainda não incluiu na sua ficha de avaliação a pergunta de função hormonal, se o seu paciente, se a sua paciente toma anticoncepcional, se dentro do ciclo do anticoncepcional dela, ela tem o ciclo menstrual, ou ela, a partir da sua escolha anticoncepcional, ela faz a inibição do seu ciclo menstrual, você pode estar sinalizando processos ou tratamentos de rejuvenescimento e ela apresentar pouca resposta. Essa pouca resposta que ela está apresentando é exatamente essa inibição da atividade do fibroblasto a partir de uma sinalização hormonal. Como assim, Dani? Pois é, nosso corpo, ele entra numa atividade hormonal dentro da sua maturação, e aí aos 16, aos 18, aos 20 anos, nós estamos tomando anticoncepcional. A partir do momento que a gente faz o uso de medicamentos que vão inibir o nosso ciclo hormonal, o nosso ciclo de preparação e influência de gestação, a gente vai passar a inibir a sinalização do fibroblasto. Então, a gente começa a perceber o quê? Um envelhecimento cada vez mais acentuado e precoce. Respostas: celulite, resposta, flacidez, resposta, perda de tônus, resposta, cabelo quebradiço, unha quebradiça. Então, é isso. Se o fibroblasto está inibido, ele não faz sinalização de atividade de proteína, de colágeno e também de elastina. E aí você está lá fazendo radiofrequência, fazendo microagulhamento, né, usando um cosmético bacana, tomando um colágeno funcional e o seu organismo está sinalizando para não atividade do fibroblasto. Nada disso funciona. E aí, é claro, que quando a gente vai ver, né, essa parte de flacidez, do que a gente vê na face,
a gente também vai ter flacidez relacionada à nossa genitália. A gente vai ter aumento ou aceleramento dos escapes de urina, a gente vai ter perda de volume, né, da região dos lábios externos, a gente vai ter uma pele também com uma tendência à flacidez maior, uma tendência às estrias, que antes não aconteciam tanto, né, nas nossas avós, e que agora as nossas filhas, as nossas meninas, as crianças dessa geração têm mais tendências às estrias, por quê? Principalmente por essa inibição hormonal. Se o fibroblasto não produz colágeno e elastina, essa pele fica muito mais frágil na sua distensão e ela vai ter um aumento e uma incidência maior de estrias. Olha como é importante saber dos hormônios, não é verdade? Eles vão reger muito a nossa vida e a influência deles na nossa cabine estética. Ok, então estrógeno é fundamental, principalmente para a maturidade, para nos colocar aí no ritmo, né, da idade fértil, para fazer o desenvolvimento e a maturação do nosso aparelho reprodutor, para também fazer distribuição da gordura nas regiões do corpo da mulher, então se ela é mais androide, se ela é mais ginoide, a partir da sua sinalização genética. Ela também é responsável pelas atividades do fibroblasto, então quando a gente entra na menopausa, que a gente já diminui a nossa produção hormonal, principalmente do nosso estrógeno, a gente vai começar a ter a sensibilidade, a perder características muito funcionais do estrógeno. Então, a gente vai ter a nossa pele mais opaca, o nosso cabelo mais quebradiço, a nossa unha também mais quebradiça, a resposta desse fibroblasto que entra em fase quiescente, perfeito. E aí, o nosso corpo tenta compensar a falta do estrógeno. Vocês sabem qual que é a célula que ela é produtora de estrógeno no nosso corpo, que não seja os nossos ovários? Vocês sabem qual é essa célula? Hein? Vocês lembram disso na aula? Nunca estudou isso? Nunca teve? Olha lá. Quando a gente entra na menopausa, a gente começa a perceber que o nosso corpo ele vai desacelerando. A gente vai ficando um pouquinho mais preguiçosa. É porque a gente está diminuindo o estrógeno e ele começa a prevalecer a progesterona, que lá no comecinho da aula eu falei que é o progestação. O outro hormônio, e aí a gente sente isso, né? A cliente, ela chega para a gente mais preguiçosa, mais lenta, acumulando um pouquinho mais de gordurinha localizada. Aí você fala assim, mulher, vai fazer dieta, porque se eu fizer essa criolipólise em você, se eu fizer essa radiofrequência em você, você vai precisar controlar a sua alimentação, vai melhorar a sua atividade física, para que você consuma mais essa gordura e que você entre no equilíbrio de peso. Você começou a ganhar peso, você começou a ganhar gordura no braço, nas costas, na região do abdômen. E você não consegue entender, você não consegue perceber que esse acúmulo de gordura nos braços, nas costas, no abdômen, ele tem uma influência hormonal pela inibição do estrógeno. Quando os nossos ovários começam a diminuir a sua atividade, as células de gordura, os adipócitos, eles são ativados para que eles comecem a liberar
o hormônio, a sintetizar o hormônio estrógeno. Então, os nossos adipócitos, eles são sintetizadores de hormônio, principalmente o estrogênio. Então, quando a gente entra na fase da menopausa, a gente começa a ganhar peso, a gente já começa a acumular gordura localizada, exatamente para tentar equilibrar a falta desse hormônio que parou de ser produzido pelos nossos órgãos genitais. E você está, às vezes, na clínica, pegando essa mulher que está entrando numa fase de pré-menopausa e está colocando um monte de procedimento estético nela. Está fazendo um monte de criolipólise, carbox, ozônio, mescla de intradermoterapia, colocando ela na plataforma vibratória. E você falando, gente, essa mulher não é possível. Essa cliente deve estar comendo, não é possível. Assim que ela sai daqui, ela deve comer. E aí, na hora que você pergunta para ela, ela fala: olha, eu só estou comendo uma folha de alface e um copo de água por dia, né? Que não é o ideal. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, e ele é uma máquina tão perfeita que ele vai tentar fazer o equilíbrio desses hormônios. E o estrogênio, que é fundamental do funcionamento para o funcionamento das mulheres, ele vai fazer a partir essa sintetização de compensação a partir das células de gordura. Então, você precisa perguntar para o seu paciente: oi, paciente, na sua ficha de avaliação, como é que está a sua questão hormonal? Quando que você fez aquele último check-up endócrino que você viu, estrógeno, progesterona, testosterona, hormônios da tireoide? Quando que você fez isso? Então, pelo menos uma investigação anual até os 40 anos. Depois dos 40 anos, você vai fazer uma investigação semestral para você saber se ela já está em declínio de algum hormônio e que se isso vai influenciar, por exemplo, no seu cronograma de perda de peso, manutenção ou gordura localizada. É essencial. Ou até mesmo você está fazendo aí um procedimento de face, um tratamento de rejuvenescimento, e você está vendo pouco resultado. Por quê? O fibroblasto dela está em fase de quiescente, né? De quiescência, de dormência. Eu falo muito isso nas minhas aulas de ultrassom microfocado. Ah, vou fazer um ultrassom microfocado, vou gerar uma poupança de colágeno. Maravilha, você tem um bom projeto, você tem uma tecnologia de ponta para fazer uma ativação desse colágeno, para você fazer aí uma poupança de colágeno. Mas se o fibroblasto do seu paciente, o fibroblasto dessa mulher não está ativo, não está principalmente ativo hormonalmente, a partir dos seus hormônios, nada disso vai acontecer. Você só vai ter uma boa intenção e uma tecnologia de ponta. Quando ele chegar lá no resultado final, aquele resultado é lento, é pobre e é sem qualidade, tá bom? Então, esse hormônio, ele é essencial você dominar a partir dos seus procedimentos estéticos. E agora a gente vai falar de um outro hormônio que é a ocitocina. Ocitocina, ela é um hormônio produzido no cérebro, conhecido também como hormônio do amor, por causa dos efeitos da melhora do humor, da diminuição da ansiedade, deixando a mulher mais aberta a se relacionar com as outras pessoas, mais disposta, com mais paciência, é bem interessante. E esse hormônio, ele possui um papel muito importante na hora do parto, sendo muitas das vezes, né, quando você não tem o aumento, né, dessa abertura do quadril, desse canal vaginal um pouco mais distendido, que é por influência da ocitocina, você pode induzir, né, muitas das vezes você vai fazer uma aplicação sintética para que você faça um alargamento do canal e o bebê nasça também. É a partir da ocitocina, mensalmente produzido no nosso organismo, que você vai ter também
a sinalização da eliminação da menstruação. Então, naquela fase que você já vai entrar do declínio da menstruação, com a influência da progesterona, você vai fazer a atividade da ocitocina aumentar para que esse fluxo desça mais rápido, né? Seja eliminado aí mais rápido, sem gerar tantas cólicas. É a ocitocina também que você percebe um aumento desse edema, e a gente percebe, principalmente quando a gente está fazendo uma harmonização, ou a gente vai fazer um procedimento invasivo no nosso cliente, que ela está com mais frequência de sangramento, porque a ocitocina faz vasodilatação e deixa, muitas das vezes, o nosso fluxo sanguíneo mais fluido. Então, a ocitocina é bem interessante, a sua atividade está relacionada à nossa sensação do amor, do prazer, e também ele vai trazer influências importantes na nossa fase de gestação, na fase do parto e durante também a amamentação. Agora, o hormônio que poucas vezes a gente ouve falar ou tem influência dele, né, na nossa formação, que é o hormônio HCG. Ele é produzido nas células que formarão a placenta durante a gravidez, sendo possível inclusive diagnosticar se você está grávida. Então, quando você está com suspeita de gestação, que você vai fazer lá o teste de urina, é esse hormônio que ele é coletado. É ele, na verdade, é sinalizado e coletado, né? É ele que, na verdade, faz o seu aumento durante a nossa fase de fecundação e aí a maturidade da placenta para formar e desenvolver o bebê. Então, ele vai acontecer principalmente para a sinalização da nossa gestação. E ele é importante para a sua atividade hormonal e também sinalização potencial do fibroblasto em produzir fibras de colágeno e elastina. Agora é a testosterona. Como é importante nós sabermos dos hormônios. Muito. Porque agora é chip da beleza, agora é reposição hormonal, é fase de maturidade, e esse equilíbrio hormonal, ele é fundamental para que a gente entenda e também traduza dentro do nosso dia a dia. Então, eu estou falando ainda, eu só estou falando do que é cada um. Depois a gente vai entrar na fase do seu desequilíbrio e o que vai trazer de consequências no nosso corpo, na nossa pele, na nossa atividade funcional e até na nossa atividade sexual. Então, é importante. É importante, é importante. Testosterona. Quando a gente fala de testosterona, muitas pessoas imaginam que é um hormônio de função e produção somente masculina. Mas não, ele, claro, ele é 20 vezes maior num organismo masculino. Por isso que, às vezes, quando a gente fala de testosterona, a gente pensa só no masculino, só no homem. É porque ele tem maior influência no homem, da mesma forma que nós temos outros hormônios que vão reger com mais influência o desenvolvimento e a maturidade no nosso corpo. Mas nós, mulheres, a gente também produz testosterona. E ele é bem importante no nosso corpo. Ele é 20 vezes maior nos homens, mas nós também temos. E a testosterona, a gente pode até dizer que ela está relacionada, né, à nossa sexualidade. Ela também é produzida no nosso organismo e tão sabiamente que a testosterona ela aumenta o seu pico no início do nosso ciclo. Lembra que eu falei que o nosso ciclo é dividido em duas fases? Ele é no início do nosso ciclo,
e principalmente ele aumenta o seu pico quando a gente está na nossa fase de fecundação, a nossa fase de ovulação, porque ele quer realmente o nosso corpo, ele vai dar um pico de testosterona para que a gente aumente a nossa libido e que a gente aí vai procurar um parceiro para se fecundar e gerar a gravidez. A testosterona, ela é muito responsável ao aumento da nossa atividade física, ao aumento da nossa disposição, a um aumento do nosso humor, né, e até da nossa sensualidade. Então, ela é importante ser dosada, principalmente quando, a partir de uma avaliação clínica e funcional, que a gente vai ter na nossa cabine estética, quando aquela mulher chega e fala que ela diminuiu a libido, que ela tem dificuldade do prazer, que ela tem dificuldade do orgasmo, depois de você ter uma avaliação clínica e observar que ela é funcional, uma das outras observações que você pode ter de complementação é pedir para que a sua cliente faça um exame, faça uma dosagem hormonal que ela pode ter a partir de uma consulta com o ginecologista ou com o endocrinologista. Então, a testosterona demasiadamente diminuída vai trazer essa influência principalmente na questão do libido, tá bom? Então, mas muita gente me pergunta, mas ok, Dani, eu pensei que testosterona ela tivesse muito relacionada à bomba, né? Eu não sabia que a mulher tinha testosterona. Sim, a mulher também tem atividade e produção de testosterona, um pouquinho menor. E hoje a gente tem indicações de reposição hormonal da testosterona, principalmente na nossa fase de menopausa, principalmente na diminuição da atividade hormonal, da maturação dos nossos órgãos genitais, mas que isso não tem a ver com a testosterona anabólica, aquela testosterona para crescimento do corpo, tá? Então a gente tem uma testosterona anabólica, sintética, que vai trazer algumas influências e até desordens hormonais, como o desenvolvimento e o crescimento do botão clitoriano. Então, é muito comum, às vezes, você estar numa avaliação estética íntima e, a partir do momento que você vai avaliar a genitália da sua paciente, você vai ver um botão clitoriano, né, o clítoris dela, com maior volume. E aí você pergunta para o seu paciente, às vezes ela fez uso de uma testosterona anabólica, ou então ela fez uso a partir de um desenvolvimento, uma necessidade funcional do seu organismo, de uma reposição de testosterona em uma maior quantidade. E aí você percebe que ela vai ter um desenvolvimento maior do botão clitoriano e que vai ser, às vezes, até uma queixa do seu paciente dentro da sua avaliação de estética íntima. Então, a testosterona, ela faz parte, que ela afeta principalmente na diminuição da produção na mulher, relacionado à disposição, à energia, à libido, à massa, né, muscular, aos ossos. Então, ela vai trazer grande influência relacionada à nossa atividade física, à nossa atividade metabólica. Tá? Então, também é importante você consultar. O seu desenvolvimento de característica mais masculina, como pelo no rosto, voz mais grave, pode indicar um excesso de testosterona no corpo. Quando a gente começa a diminuir um pouco a progesterona, você começa a perceber um crescimento de pelos nessa região e também uma voz um pouco mais grossa. Não é que o nosso corpo começa a aumentar a produção da testosterona,
mas com a diminuição da progesterona e a diminuição do estrogênio funcional na nossa menopausa, a testosterona começa a se prevalecer no nosso organismo. E aí você começa a perceber um pouquinho do surgimento de pelos. Então, é importante você fazer uma pesquisa dos hormônios para saber se eles podem, se você pode fazer uma indicação de uma reposição bioidêntica, biosintética. Então, é bem interessante. Também podemos observar que a partir do excesso de testosterona, ela pode desenvolver a síndrome do ovário micropolicístico. Então, que ela está relacionada muitas das vezes com o aumento da testosterona ou então da relação de sobrepeso. Então, algumas mulheres que também têm excesso de peso, porque o tecido adiposo ele vai fazer uma inibição e uma atividade metabólica maior dos hormônios, e aí ele vai trazer influência no ovário micropolicístico. Então, a mulher pode desenvolver acne, principalmente nessa região. Então, a gente até tem, né, o mapa da acne que pode sinalizar influências hormonais. Então, isso é muito importante, porque às vezes você está fazendo lá limpeza de pele, tratamentos funcionais de gestão desse excesso de oleosidade, e ela tem uma influência hormonal por um desequilíbrio. Então, muito interessante. Nós também temos dietas que vão influenciar na nossa função hormonal. Então, excesso de farinha branca, excesso e consumo excessivo do açúcar, vai trazer influência de sobrepeso, que vai aumentar a atividade da testosterona e que vai gerar algumas características mais masculinizadas na mulher. Então, é bem importante saber da influência hormonal. Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí? Estão aí comigo? Tem dúvidas? Cadê as perguntas? Deixa eu ver o chat. O chat só tem oi, tudo ok, tudo ok. Tudo ok? Então, tudo ok. Então, vamos embora. Variações e disfunções hormonais que podem causar diversos efeitos em todas as etapas da vida da mulher. Então, vamos lá saber um pouquinho dos distúrbios. Ok, encantada com o conteúdo. Não é bacana saber? Às vezes a gente falta um pouquinho de conhecimento. Se conseguir entrar agora. Ah, só consegui entrar agora. A aula de hoje vai ficar gravada? A aula de hoje. Opa! Olá, agora que eu abri o chat já veio várias perguntas. Vamos lá. E Dani, excelente noite, tudo bem? Você é maravilhosa, muito bem. Posso fazer com paciente que toma anticoncepcional há muito tempo? Boa pergunta, boa pergunta. Boa noite, boa noite. Excelente pergunta. Paciente que toma e que faz, que é, na verdade, paciente que faz uso de anticoncepcional há muito tempo para o tratamento ser eficaz. Carolina, é uma excelente pergunta. A gente vai entrar agora nesse raciocínio clínico. Por quê? É claro que a natureza, eu pus até aqui uma florzinha, a natureza nos fez para ter ciclos, a natureza nos fez para menstruar, né, para ter os nossos ciclos hormonais. E será que se a gente toma um anticoncepcional, a gente vai trazer algumas influências? Será que a gente vai inibir? Tá? Eu vou falar de uma maneira muito racional, porque sim, vai ter mulheres que diminuir o seu fluxo sanguíneo, diminuir a sua atividade menstrual vai melhorar, vai controlar a endometriose, vai facilitar o seu humor, né, quando tem TPMs muito exacerbadas. Então, sim, fazer essa gestão hormonal, muitas das vezes, ela vai trazer, ela será muito benéfica. Ela será benéfica em muitos pontos da vida,
dessa mulher, mas que talvez vai influenciar em outros pontos que vai ter que ser analisado para saber se vale essa manipulação. É muito importante porque hoje nós temos várias linhas de raciocínio sobre essa gestão hormonal dentro da medicina. Claro, eu sou uma profissional esteta, eu estou aqui falando com vocês da influência, da característica, da função e da qualidade e da influência desses hormônios femininos na nossa cabine estética. Mas muitas mulheres não sabem a quem pedir ajuda e a quem fazer consulta quando ela tem um distúrbio hormonal. É no ginecologista? É no ginecologista obstetra ou é no endocrinologista? Depende muito da formação, depende muito do raciocínio de cada profissional, depende muito da escola de formação, tá? Então, eu falo que ele é uma equipe multidisciplinar. Então, para qual, né, dos profissionais que nós vamos fazer parceria, já que seremos profissionais de desenvolvimento da estética íntima. Se você avaliar uma mulher e ela tiver distúrbios de acne na região próximo ao queixo e que vem para a região lateral do rosto, então ela está muito relacionada a um distúrbio hormonal em região de ovários. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa hormonal e que ela pode ser a partir de uma pesquisa com ginecologista ou então com endocrinologista. Hoje a formação dos endócrinos, elas estão muito dos endocrinologistas, elas estão muito relacionadas aos distúrbios e qualidade de controle hormonal. Então é muito interessante isso, tá? Ah, foi no gineco, o gineco deu uma opinião, vai no endócrino e complementa essa opinião. Não, eu fui no endócrino e precisa. Então, é uma equipe multidisciplinar, tanto o ginecologista quanto o endocrinologista, ele vai trazer qualidade e controle dos hormônios, que vai se juntar ao profissional esteta, que vai ter, a partir de um bom conhecimento, saber o que essas variações hormonais vão trazer de distúrbio no nosso dia a dia, tá bom? Muito bem. Alessandra me faz uma pergunta que eu vou responder só no quarto dia, Lê, para você ficar aqui comigo. Prof, fisioterapeuta pode fazer aplicação dos equipamentos eletrotermo internamente no canal vaginal? Lá no quarto dia da nossa jornada eu vou falar. Sacanagem? Não, né? O que posso fazer com a paciente que toma anticoncepcional? Eu vou falar agora. Estou amando o conteúdo. Boa noite. Já consegui entrar agora. O DIU seria uma melhor opção? O DIU de cobre e o DIU de prata, ele vai ter uma influência menos hormonal, ele vai ter uma influência menos hormonal, tá, Letícia? Uma ótima pergunta, porque ele vai ter um desenvolvimento, né, uma diminuição e uma inibição como uma técnica contraceptiva somente nessa região. Então, ele não vai ter uma ação tão sistêmica dessa variação hormonal. Sim, tá? O raciocínio é que o DIU ele será um dos melhores contraceptivos, porque ele não vai trazer tanta variação hormonal e tanta influência sistêmica, mas isso sempre deve ser discutido com seu profissional ginecologista e sempre com seu profissional endocrinologista. A gente está aqui, principalmente nós, profissionais estetas, para saber o quanto isso vai influenciar no nosso dia a dia, mas o seu raciocínio está perfeito.
Dani, eu indico óleos essenciais da terra, perfeito, para as alterações hormonais. Deu certo na alteração do humor e da libido. Sim. Então, olha só que maravilha. Gente, olha só o horário. Passamos pra caramba, mas vamos, né? Estamos aqui, estamos junto. Então, olha só, os óleos essenciais, eles não são efeito placebo, eles são biosintetizadores e ativadores do nosso hormônio. Porque olha só, os nossos hormônios, eles são comandados, eles são sinalizados pela função cerebral. Então, os nossos hormônios, eles são sinalizados e desenvolvidos a partir dos nossos comandos cerebrais. A partir do momento que você usa os óleos essenciais, que você vai ter ou através do odor, ou através da manipulação e da massagem, eles vão entrar na corrente sanguínea e eles vão fazer sinalizações bioidênticas. Mayra Braga, quando você faz, e nós temos várias linhas de hormônios, principalmente para as mulheres que vão ter ou vão trazer algum histórico que vão limitar o uso de medicamentos bioidênticos ou de reposição hormonal, e que vai ter influências na inibição, principalmente do estrógeno, com o humor, com a libido, com a insônia, com a diminuição da atividade física. Então, você consegue fazer o uso dos hormônios serem muito qualitativos. E olha, quem que estuda óleos essenciais? Quais são os profissionais que usam os óleos essenciais? Os terapeutas, os esteticistas, os fisioterapeutas, os biomédicos, os profissionais da área da saúde que conseguem identificar, a partir de terapias naturais, os benefícios do nosso organismo. Muito bom. O tratamento com laser etérea intravaginal é favorável para incontinência urinária e lubrificação? Sim, Mi, é muito bom os lasers introdutórios. Se você perdeu a aula de ontem, corre que ainda dá para ver. Eu falo bastante sobre pH e anatomia da região. Hahaha, tá bom, prof, obrigada. Ótima pergunta, também quero saber. O Dio Sebria, ótimo curso, se não for falta de tempo. Ainda vou fazer o seu curso, só não fiz por falta de tempo. Para, mulher, bora fazer o curso. Qual óleo? A gente tem óleos essenciais bioidênticos que vão trazer esse conforto, tá? É muito interessante porque eu não conheço o desenvolvedor dos óleos essenciais da Terra, mas eu conheço a Sâmia, dos óleos essenciais da Sâmia. A Sâmia, ela é uma grande estudiosa, ela desenvolveu uma linha específica para reposição da menopausa e para controlar, para ter essa atividade bioidêntica para controlar a inibição. Então, melhora a atividade funcional, aumenta a libido, melhora sono, humor, diminui a gordura localizada, é bem interessante. Então, bora lá. Então, vamos falar um pouquinho de distúrbios, e aí eu já vou complementar que amanhã a nossa aula vai ser demais também. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos lá, vamos falar então das irregularidades do ciclo menstrual. É importante você saber que se você tiver, tudo bem, o seu ciclo menstrual ele pode variar de um mês para o outro, mas o que você precisa sempre perguntar para a sua paciente, ou se observar, é que ele não pode ter essa variação tão constante. Então, ele pode, sim, ter ciclos mais curtos, ele pode acontecer, às vezes, ciclos mais longos, mas ele sempre vai ter uma duração aí de 21 a 35 dias. Então, tem mulheres que têm ciclos mais curtos, que vão ter mais frequências de menstruação, e às vezes a gente vai ter ciclos mais longos. Muitas das vezes você observa que esse ciclo mais curto ele vai acontecer no início da sua juventude e depois na maturidade
e lentidão do seu hormônio, ele vai se tornando mais longo, tá bom? O volume, ele vai ter uma média aí de 80 ml por ciclos, e ele vai descer sempre muito lentamente, por influência do hormônio ocitocina, e você vai ter essa característica de desenvolvimento. Faz bem, faz mal, o sangue fica acumulado, será que inibir o seu ciclo menstrual vai trazer muitas influências, né? A gente fala muito dessa necessidade do sangramento. Hoje a gente já sabe que muitas metodologias contraceptivas, elas às vezes até inibem esse ciclo, então não é que o sangue vai ficar preso no útero, não é nada disso. Simplesmente você não vai ter o sangramento porque você não fez a multiplicação e a proliferação da preparação da gestação. Então, isso vai de acordo com a sua escolha hormonal. Porém, você vai inibir o estrogênio e a progesterona, e muitas das vezes a gente classifica que a mulher que faz uso de alguns tipos de contraceptivo, elas entram em uma menopausa medicamentosa muito cedo, muito jovem. Então, a gente começa a perceber, às vezes, até um acelerar dos processos de envelhecimento, um acelerar da descalcificação óssea, um acelerar da perda do tônus e tonificação da pele. Então, observe, aí você conversa para você saber qual que é a melhor técnica contraceptiva, quais são as suas opções contraceptivas e o quanto de menos influência e alteração no seu ciclo de desenvolvimento do seu corpo. Então, isso também é muito importante. As irregularidades, elas, quando ela tiver irregular, né, ela pode trazer problemas que podem ocorrer, como atrasos constantes entre os ciclos, o excesso ou falta de fluxo menstrual. Então, depende, porque às vezes a gente tem mulheres que ela tem uma fragilidade vascular tão grande que quase que mensalmente ela vai ter tanto sangramento que ela vai ter quase que uma característica de uma hemorragia. Então, para alguns casos, diminuir essa sinalização e essa influência hormonal vai trazer qualidade de vida para essa mulher. Então, assim, não existe certo e errado, existe uma medicina sábia e possibilidades de influências hormonais que vão trazer benefícios. Então, assim, eu falo assim, não seja tão categórica, sabe? Isso é ruim, isso é bom. Depende muito da discussão do profissional com o cliente. Então, isso é muito funcional. E a gente sabe que muitas dessas variações vão trazer distúrbios, né, como a endometriose, um caso muito recente que foi a Anitta, que fez uma cirurgia da endometriose. O que é a endometriose? A endometriose é um excesso, né, e um desenvolvimento da formação pré-placentária e que ela vai ter muitas das vezes uma dificuldade, muitas vezes vai gerar uma dificuldade na gestação, vai gerar variações hormonais, vai gerar muita cólica, vai gerar às vezes ciclos muito hemorrágicos e que vai precisar ser observado e tratado. Então, nós, como profissionais estetas, a gente tem que entender e influenciar positivamente para que essa mulher busque um tratamento, saiba que essas variações hormonais, elas são sim tratáveis e que hoje a gente tem uma medicina sábia para isso. E que é importante falar, quando aparece uma artista ou uma influenciadora que traz pautas relacionadas à nossa intimidade, à nossa saúde íntima, eu falo que toda a comunidade estética, ela cresce, porque ela se fortalece também, porque mais pessoas tomam conhecimento, se identificam e falam, poxa vida, eu não sabia que tinha, fiquei sabendo porque fulana falou, porque ciclana disse, então a gente consegue ter esse desenvolvimento também do conhecimento fisiológico. E aqui é uma coisa que diariamente aparece na clínica, né? Espinhas, acne, ganho de peso, aumento dos pelos na região do corpo, então você tem
desde uma limpeza de pele constante daquela paciente, daquela cliente que está mensalmente no nosso consultório, fazendo gestão de espinha, gestão de acne, aquela mulher, né, aquela paciente que está com dificuldade de perder peso, poxa, mas eu estou fazendo dieta, eu estou fazendo atividade física, eu estou me tratando, mas mesmo assim eu estou com dificuldade de perder peso. Será que é uma influência hormonal? Eu nem pensei que seria isso. Então, ela está lá numa restrição, ela está numa tristeza, ela está fazendo uma dieta bem restritiva, limitante, às vezes até da sua vida social. Isso vai trazer influência na qualidade de vida dela. E aí, muitas das vezes, a gente está lá depilando, fazendo depilação mensal, e a gente não consegue fazer muitas evoluções e gestão. Por isso que a gente fala, ai, quantas sessões, né? Quantas sessões de depilação? Ai, 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, além da área do nosso corpo que vai influenciar, também a função hormonal que a gente precisa investigar. Então, o excesso da testosterona ela vai influenciar, sim, no crescimento dos pelos. Às vezes a gente até sinaliza como hirsutismo, né, o aumento da quantidade das espinhas, quando a gente tem uma inibição, uma diminuição do estrogênio, o aumento da progesterona ou da testosterona. A gente também pode sinalizar como queda de cabelo, então identificar se essa diminuição do cabelo ela está com característica hormonal, aumento do estresse e da agressividade, então a gente vai ficando sempre com diminuição do estrógeno e aumento da progesterona, a gente fica muito reptiliana, muito ativa, né? Então a gente também tem que observar se a gente perguntar para a nossa mulher, né, se ela fez uma consulta recente dos hormônios, então a gente precisa entender, ela está com o hormônio um pouquinho mais baixo, está com o estrógeno um pouquinho mais baixo, às vezes até a médica fala, vamos fazer uma observação daqui 30 dias, a gente repete o exame para saber se ele está constante ou se foi somente aí um ciclo que a gente teve essa variação. E a presença excessiva, né, dessa influência da testosterona, ela vai trazer principalmente aí um aumento da síndrome do ovário policístico, que vai ter aumento de peso, né, ela vai ter uma característica de pelos faciais, ela vai deixar a pele com excesso de oleosidade, caspa, então ela pode, não que ela sempre vai aparecer, mas às vezes ela pode influenciar para essas causas. E aí a TPM, né? Quem não? Quem não? Por que a gente come chocolate? Por que a gente come chocolate na nossa TPM? Por que a gente sempre procura um chocolatinho? Hein? Vocês sabem por quê? Não, quando eu estou de TPM eu gosto de comer outra coisa, pode ser. Mas normalmente o cacau ele vai fazer sinalização e aumento da ocitocina. Lembra da ocitocina? Que ela é o nosso hormônio do prazer. Então, quando a gente está no ciclo de TPM, a gente quer melhorar a qualidade, a gente quer ficar mais hormônio do prazer. Então, é isso, porque a ocitocina ela vai fazer controle da qualidade da função TPM. E a TPM ela está relacionada assim à diminuição, né, dos nossos hormônios, principalmente no nosso ciclo hormonal, quando a gente tem a diminuição do estrógeno e aumento da progesterona. Então, a gente vai trazer esses efeitos no nosso corpo, quase 80 sintomas diferentes, variando de mulher para mulher. A TPM é causada pela variação constante das taxas do estrógeno e progesterona no corpo, principalmente nessa fase do ciclo, que vai acontecer no 14º dia, e ambos os hormônios caem a níveis próximos a zero quando se aproxima da menstruação, produzindo, assim, os sintomas sentidos pelo corpo. Então, aquele hormônio que a gente fica amável para se fecundar, que a gente fica até com a nossa libido alta para fecundar, quando a gente não fecunda, a gente entra na fase de declínio e aí causa
principalmente a característica da TPM, que aí, em vez da gente ficar amável, a gente quer estrangular. Certo? E você vai perceber principalmente essa variação dessa característica no humor das nossas mulheres e das nossas pacientes. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Como é que foi essa aula para vocês? Vocês faziam ideia? Pode ser que você já tenha conhecimento das características hormonais e só foi uma releitura. E pode ser que você não conhecia muito sobre o hormônio e não sabia que ela trazia tantas influências. Ninguém me perguntou, eu vou só voltar rapidinho aqui, porque eu estou em aula com vocês, e vale a pena, que na fase pré-menstrual, a gente normalmente sente a nossa pele mais oleosa, e aí aparece aquele cistozinho, aquele pontinho de acne. Tem influência hormonal? Sim, com certeza. Então, se você sabe, se você domina o seu ciclo, você consegue até diminuir ou controlar o excesso de oleosidade que você vai ter de atividade, influência hormonal, que aí vai aparecer aquela acne. Muitas mulheres falam assim: ai, já apareceu aquela minha espinha do ciclo menstrual. Sim, isso está relacionado principalmente à queda da progesterona e do estrógeno quase a nível zero, e aí aumento não, prevalência da testosterona, que aumenta a oleosidade, que deixa o nosso cabelo às vezes mais oleoso, mais pesado, e que também vai deixar a nossa pele com maior nível de oleosidade, e se ela tiver comedão, vai gerar, às vezes, uma inflamação e uma proliferação, e ela vai aparecer aí com uma pústula, com uma acne. Aí basta a nossa cliente, a nossa paciente, apertar aquela espinha, e aí ela vai ter uma proliferação bacteriana por encontrar uma microbiota de oleosidade aumentada. Gente, sério isso? Sério. Olha como o nosso hormônio rege bastante a nossa influência. Eba, eu sei que hoje a aula foi mais pesada, né? Que a nossa jornada hoje foi um pouquinho mais pesada, porque é uma aula que ela precisa ser falada, às vezes falar de hormônio, dos seus ciclos, das suas influências pesa um pouquinho, mas ela é essencial. Vou abrir o chat, quero falar com vocês agora. Aula com didática maravilhosa, nossa, maravilhosa aula, e eu tenho tido vários clientes procurando por esse serviço, ouvindo isso e cutucando uma acne. Denise, pelo amor, não faz isso, Denise. Como é que você está aqui nessa aula de hormônio e está cutucando uma acne? Para com isso. Denise, boa. Por que cutucar uma acne aumenta? Porque embaixo da nossa unha a gente tem bactérias gram-negativa e na nossa pele gram-positiva. Então, positivo e negativo se aproximam e se multiplicam. Então, na hora que você cutuca uma acne, você acabou de contaminar e, principalmente, ela achou um meio para permear e, dessa forma, se proliferar. Então, eu falo muito para as minhas pacientes, que às vezes chega aqui e fala: eu estou com uma acne, eu quero tratar, como que eu faço isso? Então, olha só, se você parar de cutucar essa acne, já melhora 50%. Depois você vai controlar o excesso de sebo, vai beber bastante água, vai fazer uma dieta mais cítrica, né? Não tão alcalina, e vai já usar outras influências para tratar. Então, bora lá. Eu já falando de acne, bem na aula de estética íntima. Amo seus cursos, Dani. Nilcicleia, muito obrigada, lindona. E essas alterações hormonais vão deixar a pele mais desidratada?
Sim, boa. Suzana coloca aqui. Su, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Então, Dani, você está querendo dizer que essas alterações hormonais vão deixar a nossa pele mais desidratada? Sim, mas olha só que interessante, a gente sente a pele dos nossos adolescentes mais oleosa, com maior influência de sebo, pela maturidade das genitálias e aumento da atividade hormonal. Então, nesse aumento da atividade hormonal, que ela ganha muita força e fluxo, ela vai deixar a pele mais oleosa. Mas quando a gente entra na fase de equilíbrio hormonal, na fase de maturidade hormonal, a nossa pele tende a entrar num equilíbrio. E quando a gente entra na fase da menopausa, ó, aí os nossos níveis de hidratação vão cedendo. A nossa pele vai ficando mais desidratada, mais seca, com menos barreira de proteção hidrolipídica, com menos função de proteção, e aí ela vai ganhando mais textura mais seca, mais áspera, mais desidratada e até mesmo menos descamativa e aonde a gente aumenta a pigmentação. Amanhã, quando a gente estiver falando das disfunções estéticas, do que a gente observa, por que a gente escurece na região de vulva? Por que a gente escurece na região da axila, mesmo que não são áreas que a gente tem uma exposição solar direta? Porque está relacionada à influência hormonal, está relacionada aos distúrbios de qualidade, hidratação e proteção. Então, se a pele é proteção, e você está diminuindo a barreira dela, ela vai achar um meio de atividade de pigmentação para servir como barreira e assim aumentar, né, a sua característica de proteção. Então, a gente está pigmentando na região íntima por uma variação hormonal? Sim. Mas por quê? Como uma barreira de proteção. Então, o que a gente tem que usar? O que a gente tem que fazer? Na quarta aula eu vou contar para vocês, né? O que a gente vai fazer para proteger a nossa região íntima? Quarta aula. Amanhã a gente vai falar. Amanhã é muito importante essa aula para vocês. Para você, profissional que está aqui na jornada, é muito importante, porque não é só rejuvenescer, não é só clarear, a gente consegue atender uma gama a partir de uma observação e uma característica de queixas extremamente funcionais no nosso dia a dia. Amanhã, hein? Eu quero ver todo mundo aqui. Não imaginava que estética íntima faria eu ter uma visão bem melhor e eficiente. Que linda, maravilhosa. Sim. Tem como assistir de novo? Lógico, 24 horas salvo no YouTube. Como assistir a aula anterior? Ficou gravada? Ficou gravada, tá lá na nossa jornada. Prof, comenta sobre o perfume da Anitta para a região íntima. Sim, o que é o perfume da região íntima da Anitta? São os feromônios. Pessoal, olha que interessante. Mas olha, a nossa aula vai ficar muito extensa, mas é isso aí. Não consegui ver tudo. O que eu vi, gostei bastante. Um beijo enorme, Dani, Adriana Cavalcante. Não, Adriana Carvalho. Você fala do assunto com muita propriedade. Preciso sair amanhã, vou acordar muito cedo. Dani, estou com clientes que estão reclamando de coceira nos lábios externos. O que poderia ser? Olha, coceira pode ser a Thalita fala. Coceira pode ser desidratação, pode ser alteração de pH. Tá? O nosso pH ele é mais ácido e ele vai ficando mais alcalino. Então, é bem importante você observar, mesmo após o nascimento dos pelos. Thalita, precisa ver se está hidratada a região, tá? Tristeza de menopausa. Gente, não vamos falar assim, Ana? Ana Paula, não vamos falar tristeza de menopausa? Vamos olhar a menopausa com um olhar mais
receptivo, com um olhar mais no sagrado, sabe por quê? Porque nós vamos passar quase 50% da nossa vida na menopausa. Então, todas essas variações hormonais, elas precisam estar também relacionadas até ao nosso tratamento de tratamento íntimo. Dani, você é maravilhosa, eba, menopausa é ótimo. Menopausa é ótimo, tem tratamento, tem acompanhamento, tem reposição hormonal, tem atividade física, tem, tem óleos essenciais, tem tratamentos complementares, tem tratamentos íntimos, tem receptividade de libido, tem bastante coisa para falar disso. Show de bola. Gente, que maravilha, né? Que maravilha! Ai, vocês são maravilhosos. Dani, os ciclos de sementes dá certo para essas disfunções hormonais? Sim, dá certo. São ciclos, são assim, são alimentos, são óleos, são chás bioidênticos. Então, eles vão trazer complementos da natureza que estará trazendo função para o nosso corpo. É claro, Roberta, que eu vou estar na Beauty Fair, estarei lá os 4 dias com vocês. Vamos se ver, tirar uma foto bacana e levar aí os cuidados e o sagrado íntimo. Inclusive, a gente está aí indicado ao prêmio por metodologia científica, metodologia de inovação com os tratamentos de estética íntima. Eba, estou indo, quero te conhecer. Bora! Pessoal, amanhã, às 9 horas, a nossa aula super funcional sobre avaliação de sucesso. Então, a gente já vai falar principalmente do que a gente vai observar dentro do nosso consultório e que tem indicações de tratamentos íntimos, que são muito importantes falar. Então, amanhã a nossa aula é muito importante para você virar a chave do conhecimento e de cuidados íntimos funcionais. E a nossa jornada continua. Hoje foi a nossa primeira aula inaugural, oficial, mas você já teve uma aula de aquecimento, a aula de hoje vale a pena você assistir, vai ficar 24 horas disponível, e amanhã eu espero vocês na nossa aula sobre avaliação. Por que é importante a avaliação? Porque uma boa avaliação é responsável por 85% do sucesso do seu tratamento. E isso são as palavras do nosso grande querido professor João Tassinari, que ele coloca uma avaliação de sucesso, ela vai trazer 85% de sucesso do seu tratamento. Um beijo, eu espero por vocês amanhã. E olha, o link da aula vai ser disponibilizado e a nossa jornada está maravilhosa. Pode postar, compartilhar, que eu quero ver se vocês estão acompanhando. Um beijo e até amanhã.